Prontinho, nossa aula está sendo gravada. Meu nome é Karina Razu, você que está acompanhando o nosso vídeo ao vivo, vocês que estão acompanhando aqui no Instagram e vocês que vão ver esse vídeo posteriormente. Espero que essa aula seja proveitosa para você, seja muito bem-vindo. 2024 tenha sempre um aroma de coisas novas, de coisas maravilhosas na vida da gente. Eu vou começar falando com vocês, vou só colocar aqui os slides para a gente acompanhar junto, falando sobre fitoterapia. O pessoal do Insta não vai conseguir ver os slides, mas essa aula dá para ver depois no link que está disponibilizado na bio, beleza? Vamos lá. Tela 2. Estão conseguindo visualizar meu slide? Joia, vou começar a nossa apresentação, então. Tan, tararam, tan, tan. Plantas medicinais e fitoterapia. Eu sou Karina Razu, como eu falei para vocês, sou especialista em fitoterapia e acupuntura. Sou graduanda de biomedicina e estou aí nessa jornada de descobrir sobre as práticas integrativas. A nossa aula, hoje, nós vamos conhecer um pouco do princípio da fitoterapia. Fitoterapia é uma palavra que deriva de duas palavras gregas, terapeia, tratamento, e phyton, vegetal. A fitoterapia é uma técnica que estuda as funções terapêuticas das plantas e dos vegetais para prevenção e tratamento de doenças. No contexto histórico da fitoterapia, os primeiros registros da fitoterapia, elas remontam a pelo menos 60 mil anos. Pessoal, acho que saiu o slide aqui, desculpa. Agora voltou. Que é o atual Irã, certo? Há 2.800 anos, aliás, no ano 2.800 a.C., na China, é quando tem evidentemente o primeiro registro escrito de fitoterapia sobre o uso de plantas como remédios, chamado de Pen Tsao, chamado hoje traduzido em A Grande Fitoterapia do Shen Nung. Na Índia, a medicina ayurvédica faz uso das plantas como turmérico, provavelmente desde 1900 a.C. Aqui uma curiosidade bem legal, os egípcios, no Antigo Egito, 1550 a.C., tem um papiro chamado papiro Ebers. Tem uma prescrição de fitoterápicos sobre a aplicação tópica da cannabis sativa. Para quem não sabe, é a planta que se chama de maconha, para inflamação. Então, a cannabis sativa é usada há milênios como uma planta medicinal. Teofrasto, que é considerado o pai da botânica, no século III a.C., ele catalogou cerca de 455 plantas medicinais. Toda essa parte que eu estou falando para vocês histórica é muito importante a gente ter o conhecimento para a gente saber que a fitoterapia não é algo novo, né? Apesar de a gente ter no nosso país, pelo menos aqui, desde 1995 só, foi instituído o uso de fitoterápicos no nosso país. Então, a gente, assim, começou a fazer o uso dos fitoterápicos desde 1995 e dentro das políticas integrativas, ela foi colocada só em 2006, onde saiu as políticas de práticas integrativas no SUS, tá? Aqui, ó, é importante a gente falar, hoje em dia, com a maior biodiversidade do mundo que a gente tem, maior bioma do mundo, maior flora do mundo, apenas 1,5% dos medicamentos que são usados no Brasil são fitoterápicos. Isso de acordo com a Revista Hospitalar Brasileira. Em países como a Alemanha, o número de remédios utilizados é de 50%. Para vocês terem uma ideia, que funciona mais ou menos assim. Na Alemanha, o médico, ele costuma sempre priorizar o uso de fitoterápico.
ele sempre vai priorizar o uso de fitoterápico ao medicamento alopático, que é o medicamento que a gente usa no nosso comum, os medicamentos sintéticos, industrializados. Sobre as práticas integrativas, é aquilo que eu falei para vocês. Elas fazem parte de um conjunto de técnicas que foram implementadas só em 2006, que foi justamente na Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares do SUS. Dentro dessas práticas, o uso das plantas medicinais ele tem sido muito pouco utilizado, porque poucos profissionais sabem do potencial das nossas farmácias vivas. A gente nem sabe das plantas medicinais na nossa própria hortinha de casa, ou dentro do nosso porta-tempero, a gente acaba não sabendo para que servem essas plantas, para que elas podem servir, né? E o objetivo das PICs não foi retirar, né, o poder do medicamento alopático ou disputar algo com a farmácia, com a medicina tradicional, mas de integrar, de trabalhar junto, de fazer com que o medicamento alopático funcione melhor, ou de que inicialmente, para você fazer o tratamento, ou para você fazer um acompanhamento de uma patologia, de uma enfermidade, você utilize primeiro o que tem de mais natural. Porque os medicamentos naturais, o nosso corpo vai ter uma aceitabilidade melhor do que um medicamento que é com um composto isolado. Esse excesso desse medicamento pode mais prejudicar do que nos auxiliar. Então, a ideia mesmo dos medicamentos fitoterápicos é trabalhar em conjunto com a medicina natural. Aqui no nosso país, tínhamos tudo para ser um país que trabalha mais com a fitoterapia, porque a gente tem aí, nos povos indígenas, usos de plantas medicinais que até hoje a gente não faz a mínima ideia que é utilizado, porque esses povoados, a população indígena, muitas vezes são isoladas da sociedade. Então, assim, seria interessante que conseguíssemos integrar o remédio alopático com o remédio fitoterápico. Desculpa. A gente, quando fala de fitoterapia, não tem como não falar de saúde. Quando a gente fala de fitoterapia, a gente precisa necessariamente falar sobre os pilares da saúde. Muito a gente vê no Instagram, a gente vê na internet 1 milhão de dietas. A gente vê 1 milhão de ideias para você emagrecer, 1 milhão de planos de exercício para você fazer, 1 milhão de dietas, 1 milhão de jejum, de várias coisas para você chegar num ideal, né? Que não tem como você atingir. Quando a gente fala sobre atividade física e alimentação, é uma ótima atitude. Mas a gente precisa falar sobre os outros requisitos que são fundamentais para uma pessoa ser saudável. Praticar atividade física e ter um hemograma, um exame bom, não é suficiente para você ser considerado uma pessoa saudável. A Organização Mundial da Saúde, desde 1947, preconiza de que ser saudável é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. O que seria a doença? É a ausência de saúde, mas a saúde vai muito mais além do que isso. Então, saúde mental. Nunca na história, principalmente desse período aí de pandemia, a gente viu tanto se falar sobre depressão e ansiedade. Virou uma realidade no nosso século, né? E muito se deve ao boom de depressão e ansiedade, a imaturidade emocional de sabermos utilizar os recursos tecnológicos, certo? A gente, nesse momento, parece que a gente esqueceu de desenvolver a habilidade social humana. A gente passou a integrar um mundo irreal, ideológico, onde as metas têm um gabarito tão alto que elas são incapazes de ser atingidas, além de elas serem ilusórias do que de fato nós vivemos na nossa vida real. Né? A nossa vida real é muito diferente daquilo que a gente posta no Instagram, e isso vale para qualquer influencer, qualquer pessoa que posta no Instagram. Só que
conscientemente, a gente está deixando a nossa vida real de lado para viver uma vida numa tela. E isso automaticamente causa ansiedade, porque o teu cérebro não entende isso como real. O teu inconsciente, o teu pensamento primordial, a sua existência, não entende isso como sendo real. Então, é claro que surgem as frustrações, porque você nunca vai conseguir chegar nesse patamar, nesse nível que é ilusório, que acho que nem as próprias pessoas que colocam esses patamares de emagrecimento em um mês. Só um minutinho, gente. Doutora Daisy, eu estou transmitindo no Teams. Eu te mandei o link agora no fim da tarde. Só você clicar lá no link. Desculpa, gente. Doutora Daisy, que acompanha a gente aqui, não está conseguindo entrar pelo nosso link. Vamos lá para o próximo. Frase muito antiga, dita pelos gregos. Mente sã, corpo são. Ou corpo são e mente sã. As atividades físicas continuam sendo as melhores aliadas para a saúde mental, mas sozinha elas não são capazes de reverter um processo de mudança neuroquímica. A gente tem tantos conflitos internos e tantas necessidades de lidar com a vida, estresse, correria do dia a dia, tanta carga emocional, tantas coisas, né, para fazer, que a gente acaba não conseguindo, de forma nenhuma, Desculpa, gente, eu tomar um golinho de água para melhorar. A gente acaba não dando conta, né? A conta não fecha, então a gente, de certa forma, acaba mesmo saindo do nosso equilíbrio. E isso, só uma atividade física não vai dar conta, certo? Então é importante que a gente saiba que em casos leves, a fitoterapia é uma ótima escolha para ajudar a restabelecer nosso equilíbrio hormonal e neuroquímico, juntamente com atividade física. Aqui, espiritualidade. Gente, quando eu falo sobre isso nas palestras que eu dou, as pessoas já acham que eu vou fazer um sermão de igreja, ou que eu vou fazer uma captação assim para Deus, mas na realidade não é isso. Quando aqui eu falo sobre espiritualidade, eu não estou falando de nenhuma religião, mas eu estou falando do contato humano integral de você mesmo, com você mesmo e com o seu externo. Para a neurociência, o nosso cérebro é como se fosse uma antena de Wi-Fi, certo? Só que essa antena de Wi-Fi não só envia o sinal do Wi-Fi, como ele também recebe, tá? Isso é chamado de frequência eletromagnética. O nosso cérebro, acho que todo mundo aí já fez um eletrocardiograma, um eletroencefalograma e sabe como funciona. A gente coloca o eletroencefalograma, colocamos vários eletrodos aqui na nossa cabeça. Uma máquina vai fazer o monitoramento das nossas ondas cerebrais. Essas ondas cerebrais, elas emitem esses sinais para todos os lugares existentes do universo, porque essas ondas integram juntas com todas as ondas eletromagnéticas. Então, quando eu falo de espiritualidade, é para a gente entender que tudo que a gente fala, que a gente sente, que a gente ouve, influencia diretamente na nossa saúde. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês escutarem uma música em qualquer língua, assim, e você não entender porque essa música faz você se sentir mal, se é uma letra, assim, é uma musiquinha até bonitinha, tudo, mas você se sente mal com essa letra. Quando você vai buscar a tradução dessa letra, você vê que a letra, assim, Pera, deixa eu aceitar aqui. Essa letra é pavorosa, tipo, não tem nada a ver com o que você está sentindo e o que você está pensando. Então, quando você acaba percebendo essa música, esse sentimento que você está passando ali com essa situação, ela te influencia o estado de espírito. Quando você convive com pessoas que realmente elas não conseguem
estar bem, quando elas estão com um problema, você é influenciado. E essa influência que as pessoas têm é social. Não tem como a gente fugir disso. A gente também não pode ser o colega tóxico, alecrim dourado, que vive numa bolha de positividade, entendeu? Que a gente vive numa bolha de positividade e achar que todo mundo vai ser assim. A gente só tem que aprender a modular a nossa frequência eletromagnética, falando em neurociência. Quando a gente aprende a modular isso, quando a gente aprende a desenvolver o nosso autoconhecimento, seja através de terapia, seja através da sua religião, seja através de qualquer coisa, um yoga, uma meditação, quando você consegue exercer dentro das práticas integrativas, só dando um adendo, dentro das práticas integrativas existem várias maneiras de você conseguir trabalhar a sua própria espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, reitero novamente, esse contato interior de você com você mesmo, e você aprende uma coisa muito boa na vida. Quando você pratica o bem, quando você faz uma coisa boa para alguém, sem ser aquela coisa assim que você vai fazer porque você quer que alguém veja. Quando você vai fazer algo de bom na sua vida, você vai fazer doar uma cesta básica, alguém está precisando, você vai ajudar. No nosso cérebro são liberados bilhões de neurônios, o nosso tálamo fica acesíssimo, porque dentro do profundo do nosso cérebro, lá dentro do nosso cérebro, nós, seres humanos primitivos, somos seres sociais. E a gente precisa, de uma certa maneira, entender e compreender a nossa função social nesse planeta, dentro do universo, do cosmos, da galáxia. E nada disso que eu estou falando para vocês é algo esotérico. Estou falando para vocês de ciência mesmo. Dentro do nosso DNA, nós temos moléculas que tem na poeira de estrelas que chega no nosso planeta. Então, nós fazemos parte desse todo. Quando a gente se enxerga nesse todo, a gente consegue perceber que nós temos um papel social. E esse papel social começa conosco, o bem para nós e o bem para o próximo, certo? Vamos para o próximo aqui. Trabalhe com amor. Gente, é muito difícil falar de trabalhar com amor, porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem essa necessidade de trabalhar. E nem sempre todo mundo tem a sorte de trabalhar naquilo que ama, né? Mas a gente tem que entender que todos têm uma predisposição para determinados tipos de trabalho. Existem pessoas que vão ter predisposição, deixa eu aceitar minha aluna aqui. Existem pessoas que têm predisposição para trabalhar com artes. E tem pessoas que têm predisposição para trabalhar com números. Existem pessoas que têm predisposição para ser um advogado, tem uma boa articulação, uma argumentação. Existem pessoas que têm zero habilidade articulatória, que elas não vão conseguir fazer um cálculo, que elas não nasceram para aquilo, porque o cérebro dela, a essência dela, respeitar essa essência e viver essa experiência é muito importante. Você saber no trabalho para que você precisa executar, porque você tem habilidade, né? Então, é muito importante a gente entender que a gente tem que ter uma postura profissional assertiva. Quando a gente tem essa postura profissional assertiva, com metas reais, saber qual é o seu propósito, isso ajuda na sua saúde mental. Hoje, a gente tem empresas que trabalham com o intuito de proporcionar isso para o profissional. Google, por exemplo, empresas de grande porte já perceberam que a saúde mental do funcionário é muito importante. Então, o funcionário, ele tem toda uma possibilidade, ele recebe benefício, tem aquele cartão de academia, tem possibilidade de fazer terapia, a empresa banca, mas nem em todos os lugares são assim. Infelizmente, isso não é uma regra, né? Então, quando a gente fala desse trabalhar com amor, é a gente saber que existem pilares, existem necessidades de você seguir esse pensamento, esse planejamento de que você precisa sentir bem
no ambiente de trabalho que você existe. Quando a gente fala de saúde dentro do trabalho, a gente precisa entender que a gente passa grande parte da nossa vida, mais tempo com o pessoal do trabalho do que com a nossa família. A gente sai de casa, né? Tem gente que sai 7 horas da manhã, 5 horas da manhã, para quem trabalha em São Paulo, para quem trabalha fora, 5 horas da manhã para pegar um metrô, para pegar um trem, para pegar o ônibus para ir trabalhar, volta para casa 8 horas da noite, ou mais tarde, e passa mais tempo na rua do que em casa. Então, vocês imaginam que se esse ambiente profissional for um ambiente que te adoece, for um ambiente que causa em você vontade de morrer, você prefere morrer até que voltar naquele lugar aquele dia, tá na hora de você repensar a sua vida. A gente fala que só se vive uma vez, mas na realidade a gente só morre uma vez. Né? Existem teorias assim de outras religiões, mas isso não vem ao caso. Mas a gente só morre uma vez. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz na nossa vida, com as escolhas que a gente faz na nossa vida. E a profissional é uma delas, é uma das mais importantes, um dos pilares de desenvolvimento. O trabalho tem que ser fonte de bem-estar para os colaboradores, para os chefes. Esse ambiente é importante de ser saudável e que nós somos muito melhores quando a gente trabalha no ambiente de trabalho que nos acolhe, que seja minimamente digno para trabalharmos, certo? Isso engloba a saúde profissional. Vamos para o próximo. Beber muita água. A doutora Deise, que está aqui no nosso chat, sabe muito bem disso, que ela tem uma aula falando sobre a importância de beber água. Mas eu vou frisar para vocês o que diz a ciência. Ó, nosso cérebro é constituído 90% de água. Gente, 90% do nosso cérebro é constituído de água. Vocês imaginam que a gente trabalha o dia inteiro, a gente está lá, vai para academia, a gente pensa. Para vocês saberem, a gente gasta água, combustível, glicose, adenosina trifosfato, que é o, né, o nosso combustível da vida, da oxigenação celular, respiração celular. A gente, até falando, tá desidratando. E o nosso corpo precisa da água para existir. Se a gente acaba não bebendo água, isso vai interferir na nossa digestão, vai reduzir a absorção e transporte de nutrientes do nosso corpo. O nosso corpo não vai conseguir eliminar as toxinas, não vai facilitar o processo de eliminar bactérias, vírus e todas aquelas coisas. E inclusive no processo de emagrecimento. Porque você imagina que você quer reduzir seu peso, você precisa começar a eliminar as coisas ruins que estão no seu corpo, né? Se você quer eliminar, a via então é a ingestão de água para você eliminar as toxinas, combater, melhorar acne, celulite, estrias, porque o nosso corpo precisa desse banho nos nossos órgãos com a água, certo? Aqui eu falo que a água constitui 90% do nosso cérebro, que é o nosso combustível primordial. Sem ela, nosso corpo entra em desequilíbrio. Dormir. Gente, não preciso nem falar para vocês. Olha, se eu não tivesse filhos, eu acho que eu dormiria 10 horas por noite, porque eu adoro dormir. Né? Dormir, eu acho que é mais importante que beber água, eu penso. Porque assim, quem dorme bem... Mas eu digo dormir bem é dormir o suficiente. Não é dormir nem além e nem menos. Quem dorme o suficiente tem uma saúde mental maravilhosa. Precisa desse sono reparador. Porque vocês imaginam que o nosso corpo é como se fosse o nosso celular. Se você fica usando o seu celular sem desligar ele, o seu celular começa a dar uns bugs, fecha os programas do nada, o aplicativo trava, dá tudo errado. O nosso corpo é a mesma coisa. Como que o nosso corpo vai fazer reparação celular? Como que o nosso corpo vai fazer a gente sarar de uma infecção, de uma virose, se a gente não dá um descanso para ele? A gente está sempre consumindo energia. Nosso corpo é produzido, um produtor de energia. Então, se a gente não dá uma pausa, a gente não dorme bem, a gente não consegue desligar o nosso sono, a gente está perdendo saúde. Quando você não dorme uma noite, você vai levar pelo menos 3
noites para conseguir fazer a reparação celular, reparação no seu DNA de uma noite que você perdeu, certo? E ainda digo mais, assim, é necessário que isso seja feito da maneira correta. Você tenha horário para dormir, você estabeleça essa rotina, né? A gente não tem um horário de ponto para seguir no nosso trabalho, tem um horário comercial, né? Tem que funcionar das 8 às 18, da meio-dia a 1 para almoçar. É fundamental que dentro da vida de vocês, vocês tenham esse controle de ponto para dormir. Precisa ser cumprido. Todas as noites você tem que fazer uma higiene de sono, tirar os estímulos visuais, beber, sabe, bebida estimulante em excesso, ver telas demais, ou até comer demais. Quando a gente come muito tarde, isso é um problema, né? Porque o nosso corpo vai ficar dando foco para aquela comida que a gente comeu, vai ficar jogando energia para digerir aquela feijoada que a gente comeu 10 horas da noite. Aquele x-tudo que a gente comeu 11 horas da noite vai ficar a noite inteira ali fazendo digestão. E aí, como que as nossas células vão conseguir fazer a reparação celular se ele está preocupado, ele está precisando resolver outro problema? É um exército que consegue apagar poucos incêndios, ele não dá conta de vários incêndios. Então a gente precisa ajudar o nosso corpo. E aí, como que a gente ajuda o nosso corpo? Bebendo água e dormindo bem. Vamos para o próximo. Comer para crescer, né? Todo mundo escutou, tem que comer para crescer. A gente foi apresentado por fast food. Todos vocês, eu, minha família, todo mundo. Todo mundo sabe o que é McDonald's, todo mundo sabe o que é Burger King, todo mundo já foi lá no shopping, todo mundo, uma hora ou outra, comprou uma pizza na vida. Ou tomou um refrigerante, ou, enfim, todo mundo foi apresentado uma hora na vida para o fast food. Daí, o que acontece? O que significa? Vamos pegar o significado da palavra que é fast food. Fast, rápido. Food, comida. Comida rápida. A gente vive, voltando a falar sobre aquele item anterior, um é ligado ao outro. Vocês conseguem perceber isso? Que uma coisa vai se entrelaçando no outro, por isso que não tem como a gente separar. Ou eu só faço só atividade física, ou eu só como bem, ou eu só durmo bem, ou, né? Então, assim, tudo é interligado. Então, assim, vou aceitar mais uma aluninha aqui. Pronto. Tudo é interligado. O fast food, ele foi feito para quê? Porque uma pessoa aleatória inventou que a gente tinha que trabalhar muito. A gente tinha que produzir muito. A gente não podia parar para comer. A gente não podia parar para fazer nada. A gente não podia ter contato com a nossa família. A gente não podia fazer nada. Então, o jeito foi a gente colocar uma comida aí que dá para fazer rápido. O que dá para a gente fazer rápido? Vamos pegar um hambúrguer pré-frito, que a gente só aquece, coloca uns molhos lá para dar um gosto para ele não ficar esquisito. Coloca uma salada para ele pensar que ele está comendo uma coisinha saudável, para ficar um pouquinho assim agradávelzinho para o paladar. Um monte de aditivo químico, né? Que é para dar uma viciada no ser humano, porque é gostoso, porque deixa... Ninguém pode falar que o fast food é ruim, gente. A gente não tem como falar que o fast food é ruim, né? Se fosse ruim, não vendia. De monte. Não tinha uma rede de fast food em cada esquina. Não tinha um Burger King a cada esquina que você vai na sua vida. Então, assim, a gente acabou abrindo embalagem demais e descascando menos. E o nosso corpo não foi feito para isso. Nosso corpo não foi feito para isso, para esses aditivos químicos. Gente, deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês estão conseguindo me ver bem? Porque para mim aqui tá dando umas travadas, por falar em travar. Tá tudo bem? Vocês dêem um ok assim para mim? Tudo bem? Estão me vendo bem? Estão me escutando bem? Maravilha. Então vamos continuar. Tá todo mundo aí? Ninguém dormiu ainda? Acorda. Só hoje a gente vai até um pouco mais tarde. Brincadeira.
vou levar o tempo que for necessário. Então, o que que acontece? A gente acreditou que era muito melhor para a gente comer essas coisas rápido, que é muito mais prático. A gente tá ali correndo com o filho, pega uma batatinha, pega um nugget, se dá tudo. E a gente tá nessa correria. Tá todo mundo. Não tem como a gente falar que a gente não tá. Mas aí a gente tem que falar uma coisa muito importante. Lembra quando eu falei para vocês de planejamento? É exatamente isso que você tem que aplicar na sua vida. O cartão de ponto que você pica na sua empresa, você tem que picar na sua vida. Você tem que pegar esse planejamento. No fim de semana, você fazer a sua marmita. Tem um monte de gente que faz isso. Infelizmente, eu vou falar para vocês. Eu fiz muito isso na minha vida, mas não era porque eu queria ser fitness. Era porque eu não tinha dinheiro. Mas graças a Deus que eu fiz as minhas marmitinhas, fazia durante o tempo, porque eu não tinha dinheiro para gastar. Então, era mais prático, era mais barato. Mas isso acabou sendo uma das visões, assim, do pessoal. Que é muito mais saudável você cozinhar sua comida, ou você comprar essas marmitinhas prontas, mas você saber da origem disso. Hoje em dia, o mercado, ele tem opções para você que são infinitas. Eles vendem até a fruta descascada, porque eu vou ser sincero, eu detesto descascar melão. Eu tenho a pavor de descascar abacaxi e tudo e tal. Eu descasco, mas eu não gosto. E os mercados hoje estão vendendo. É claro que eles vendem mais caro. Eles vendem o abacaxi descascado. Então, assim, a gente precisa aprender muito a descascar mais as coisas. Esse processo de paciência, de você descascar, de você preparar o seu alimento, é um momento de você transmitir mesmo aquilo que a gente falou lá sobre frequência. Tudo isso tem na comida também, gente. Tem até um experimento falando sobre o arroz. Disso vocês podem pesquisar na internet depois. Quando você se dedica a fazer a sua alimentação, a alimentação da sua família, você pega um tempo para fazer isso, né? Eu congelo as coisas na minha casa, faço os alimentos, mas eu congelo, que é mais prático. Quando você consegue descascar mais, a sua saúde melhora mais. Vamos para o próximo. Antes eu queria falar para você que existem 1 milhão de dietas mirabolantes, jejuns, potinhos, pílulas, cápsula que fala para você que você vai emagrecer horrores. Mas você sabe o que tem lá dentro desse pote? Você consegue explicar para você mesmo tudo que tem dentro desse pote? Tá aí, fica a pergunta para vocês, minhas queridas. Vamos para o próximo slide aqui. Isso é importante. Dietas restritivas não funcionam. Você pode achar que você emagreceu, mas seu corpo perdeu água e massa muscular, não gordura. Para o jejum funcionar, ele precisaria pelo menos de 12 a 18 horas para começar a gastar gordura. Pelo menos 12 a 18 horas, porque você vai gastar primeiro toda a glicose, o açúcar. Depois você vai gastar o estoque de glicogênio. O glicogênio fica dentro do teu fígado e fica dentro dos teus músculos, certo? Então você vai gastar massa muscular, vai gastar água, vai gastar tudo, menos a gordura. O corpo deixa a gordura por último. Quando você chega com 18 horas de jejum, você já está desidratado e existe o risco de rápido amiólise. Porque você tem um desequilíbrio entre potássio e sódio no seu corpo, que são substâncias fundamentais para o seu corpo funcionar com equilíbrio, certo? Eu vou falar sobre esse processo metabólico nas nossas aulas, nas próximas aulas. Então, falando ainda mais um pouco sobre isso, cuidado com as coisas que vocês veem sobre promessa de emagrecimento rápido, gente. Tenham acompanhamento de um profissional. Tenham acompanhamento de alguém que sabe o que está falando. Não vai nessas de aplicativo, qualquer coisa, e vocês acabam, infelizmente, perdendo saúde. Vocês perdem, mas não gordura, perde saúde. Planta sim. Eu, como fitoterapeuta, fica até muito redundante falar isso. Planta sim. Por muito tempo, tudo que a gente tinha eram as coisas da terra. Abobrinha, abacaxi, abacate, cenoura, batata, alface, banana, laranja, enfim. A gente, falei novamente, precisa descascar mais, sem preguiça. Planejando, organizando nossa rotina, experimentando de verdade os alimentos que a gente come.
Os alimentos contêm todas as fontes nutricionais daquilo que a gente precisa, certo? Uma coisa ou outra, alguns alimentos não têm e o nosso corpo precisa para melhorar, mas não que ele é essencial. Por exemplo, 5-HTP, muito ótimo. Nosso corpo não consegue absorver. Ele não absorve isso. Quando a gente ingere na alimentação, o 5-HTP, que é o que eles chamam de serotonina, que tem no peixe, é um óleo de fígado de peixe, né? O nosso corpo, se ele fosse ingerir isso através dos alimentos, os aminoácidos ficariam competindo dentro do nosso corpo e eles não conseguiriam ser absorvidos. Iam ser mandado direto para a descarga, direto para o nosso intestino, ser eliminado, acabou, tchau, obrigado. Então, algumas vitaminas, elas são recomendadas que a gente consiga, sim, suplementar, porque o nosso corpo não consegue absorver da nossa alimentação. Seria ideal que conseguisse, mas com a nossa rotina, correria, a gente não consegue. Mas também podemos usar, no caso, uma suplementação fitoterápica, assim como as suplementações que não são pela via oral, que são as suplementações injetáveis. Por que que eu falo isso para vocês? Quando a gente faz a suplementação oral, é muito pouco absorvido pelo nosso estômago e pelo nosso intestino. A gente não tem uma biodisponibilidade boa dessas vitaminas. Então, se você tiver a possibilidade de fazer essa suplementação através de outra maneira que não seja a via oral, você vai aproveitar muito mais esses nutrientes, essas vitaminas que o nosso corpo não consegue absorver só com a alimentação, beleza? Falo isso também para quem é vegano. Quem é vegano provavelmente vai precisar fazer uma suplementação de vitamina B12. E essa suplementação é necessária para a saúde mental, é necessário para o próprio desenvolvimento do nosso DNA. Então, é fundamental que vocês tenham esse conhecimento, que vocês possam, como fitoterapeutas, transmitir isso para as pessoas. Beleza? Vamos para o próximo. Só um adendo. Eu coloquei aqui sobre as plantas, os remédios, eles precisam ser utilizados. Quando eu falo de remédio alopático, existem alguns remédios que eles vão ser precisos ser tomados no decorrer da nossa vida. Às vezes, a gente acaba pecando um pouco por conta dos excessos. Às vezes, a gente toma demais um remédio, ou às vezes a gente toma de menos. Então, eu quero dar esses dois panoramas para vocês. As plantas são ótimas, sim, mas num caso sério, as plantas sozinhas, elas não vão dar conta. E vai ser necessário mesmo, talvez, por exemplo, uma infecção estreptocócica. Você tá com uma infecção na garganta, cheia de placa de pus, vai lá no médico, mostra a língua, o médico olha lá aquele monte de placa e fala que você vai ter que tomar uma benzetacil. Você não vai sair do hospital e falar, não vou tomar. Eu tomei tanto isso daí, eu não recomendo para ninguém. Mas você não vai não tomar. Se você está num estágio desse, onde você tem esse problema de garganta, você precisa. O antibiótico, ele é desculpa falar, mas ele é um dos piores medicamentos alopáticos que existem. Ele destrói a flora intestinal. Antibiótico. Quando a gente fala antibiótico, ele não vai destruir só as células das bactérias, ele vai destruir todas as suas células. Para vocês terem uma ideia de como o antibiótico ele é ruim, quando uma pessoa tem câncer, ela precisa tomar uma bomba de medicamento e uma delas é um antibiótico, porque precisa matar todas as suas bactérias. A sua imunidade vai para zero. Essa pessoa é isolada das pessoas para que ela possa receber todo o tratamento quimioterápico para que mate a célula cancerígena. O antibiótico foi inventado e aumentou nossa expectativa de vida. Isso é ótimo, quando é necessário. Mas tem pessoas que vão no médico com um filho, por exemplo, com uma virose. O médico passa um antibiótico, essa pessoa dá 15 vezes no ano antibiótico para essa criança.
Ou a pessoa vai no médico, o médico não receita o antibiótico para ela e ela acha que o médico é ruim. O antibiótico, ele é um medicamento anti-vida. Ele tem que ser utilizado sim, mas quando for estritamente necessário. Quando não for necessário, os fitoterápicos podem e devem ajudar. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma planta que está em muito estudo, que todo mundo, eu aposto que você tenha aí na sua casa essa planta e você não sabia. Essa planta, ela ajuda na desbiose intestinal, ou seja, quando você está com as bactérias do seu intestino lá meio ruim, ela vai ajudar você no processo gripal, ela vai ajudar você quando você tiver com a dor de garganta e ela é considerada um antibiótico natural. Não fala antibiótico porque ela não vai matar bactéria do seu corpo nenhuma, mas ela vai matar a bactéria que está no seu corpo. Claro que nos casos que você não precisa tomar uma benzetacil, que é o orégano. Origanum vulgare. Quando a gente fala do orégano, para mim é uma planta. Desculpa, tem um mosquito aqui. O orégano, ele é uma planta tão completa que ele tem vitamina A, vitamina B, complexo B, magnésio, zinco. E ela tem uma substância dentro dela que é retroviral. Ela ajuda no processo de se livrar dos vírus. Ela ajuda combatendo dentro do seu corpo o desenvolvimento do vírus e da bactéria. Ela torna aquele ambiente não favorável para o desenvolvimento do vírus e da bactéria. Ótimo, maravilhoso falarmos sobre isso, mas também quero lembrar vocês que existem duas maneiras de você usar plantas medicinais: sem conhecimento e com conhecimento. Quando você usa sem conhecimento, você faz uso recreativo, porque você não sabe a dosagem, você não sabe a posologia, você não sabe quantas vezes no dia, você não sabe quanto você usa da planta, como manipular a planta. E tudo isso também vocês vão aprender no curso. Vamos ter um workshop de tinturas, onde vocês vão fabricar para vocês as tinturas artesanais. Ok? Espero que vocês tenham gostado do orégano. Vamos passar para o próximo tópico e espero que já vou encerrar. Todas as vitaminas, minerais do seu potinho estão disponíveis na natureza, exceto aminoácidos. Agora, falando sobre biodisponibilidade. Biodisponibilidade é diferente de encontrar na natureza. Ok? Acabou. Acabou nossa apresentação. Eu espero que vocês gostem desse curso, tanto quanto eu gostei de preparar todo o conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham ficado curiosos para saber mais sobre as plantas, como entender esses mecanismos de funcionamento, de interação medicamentosa, saber quem pode, quem não pode tomar, saber que tipo de medicamento eu posso tomar junto, que tipo de medicamento eu não posso, saber como dosar, como utilizar essas plantas ao seu favor e ao favor das pessoas que você vai indicar essas plantas. O fitoterapeuta tem um papel fundamental na nossa sociedade. Numa Alemanha, onde 50% dos medicamentos são fitoterápicos e 50% são alopáticos, e tem um desenvolvimento social, um desenvolvimento tão bom no todo, farmacológico no todo, a gente precisa fazer com que o nosso país também se desenvolva sendo disseminadores da fitoterapia e das plantas medicinais para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. De acordo com o que eu falei para vocês, com todo esse contexto aí. Alimentação, educação física, saúde profissional, espiritualidade e saúde mental. 5 pilares da OMS, tá? Eu vou encerrar aqui nossa gravação e a gente já continua a falar. Para a gravação. Pessoal,